Benjamin Netanyahu publicou nas redes uma mensagem ao povo do Irã. Isso acontece em meio à crise assíria e esse foi precisamente o assunto da sua declaração. Ela é curta, então eu optei por fazer também a tradução simultânea, são cerca de 2 minutos e meio. Então vamos lá, a gente tem a imagem do Netanyahu. Temos então Netanyahu, vamos lá, eu faço a tradução com vocês. Conforme vemos a história se desdobrando na frente dos nossos olhos, eu posso apenas imaginar o que vocês estão sentindo agora. Os seus opressores gastaram mais de 30 bilhões de dólares apoiando Assad na Síria. Hoje, após apenas 11 dias de luta, o regime dele colapsou, caiu na poeira. Seus opressores gastaram bilhões apoiando Hamas em Gaza. Hoje, aquele regime está em ruínas. Seus opressores gastaram mais de 20 bilhões de dólares apoiando o Hezbollah no Líbano. E em uma questão de semanas, a maioria dos líderes do Hezbollah, os seus foguetes e milhares de seus terroristas sumiram como fumaça. O dinheiro que os seus opressores roubaram de vocês, literalmente, virou fumaça. Vocês devem estar furiosos, imaginando as novas estradas, escolas e hospitais que poderiam ter sido construídas com as dezenas de bilhões de dólares que seus ditadores desperdiçaram apoiando terroristas que perdem e perdem e perdem. Vocês sabem por que os opressores do Irã continuam perdendo? Não é só porque eles são incompetentes e cruéis, apesar de eles serem sim. É porque eles buscam conquistar outras nações, impor tirania fundamentalista no Oriente Médio e no mundo todo. A única coisa que Israel busca é defender o nosso Estado. Mas ao fazê-lo, estamos defendendo a civilização contra a barbárie. Os eventos históricos que testemunhamos hoje são uma reação em cadeia da destruição do Hamas, de dizimar o Hezbollah, de alvejar Nasrallah, os socos que estamos entregando ao regime iraniano e seu eixo de terror, e tudo isso aconteceu conforme o presidente Trump disse essa semana, por causa de Israel e seu sucesso de combate. Eu quero deixar claro, Israel quer paz. Nós queremos paz com todos aqueles que verdadeiramente querem paz conosco. E eu não tenho dúvidas de que vocês, o povo do Irã, sabem disso. Assim como nós queremos paz com vocês, vocês querem paz conosco. Mas vocês sofrem sob o jugo do regime, que subjuga vocês e que nos ameaça. Vocês sabem do que esse regime está verdadeiramente amedrontado? Está amedrontado de vocês, do povo do Irã. E um dia, eu sei disso, um dia isso irá mudar. Um dia o Irã será livre. Mulheres, vida, liberdade, Zandegi Azari. Esse é o futuro do Irã. Esse é o futuro da paz. E eu não tenho dúvidas de que nós iremos concretizar esse futuro juntos, muito mais cedo do que as pessoas acham. Eu sei e eu acredito, nós iremos transformar o Oriente Médio em um farol de prosperidade, progresso e paz. Muito obrigado. Muito bem, nós ouvimos então Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, ele que, por sinal, está no momento no meio de um julgamento por corrupção, que começou na terça-feira, vou cobrir isso na semana que vem, fazendo um adendo. Mas ele pronuncia então uma mensagem ao povo do Irã, numa movimentação curiosa. Vale a pena a gente voltar atrás e pontuar que Netanyahu, em livros, dizia anteriormente que a forma de desarticular o terror no Oriente Médio era não através do direcionamento de esforços para as próprias organizações terroristas, mas aos regimes que as apoiam e as tornam viáveis. Ele anteriormente já havia falado isso sobre outros regimes, Líbia, Síria, e volta a reiterar sobre o Irã, aquele que é o principal financiador estatal de terrorismo que está no mundo. É assim classificado pelo governo dos Estados Unidos. A mensagem dele vem conforme a Síria se desmonta. E como a gente cobriu hoje? Bom, numa sequência de 3 transmissões, a de segunda-feira em particular, recomendo para quem quer se inteirar a respeito da importância estratégica que o regime sírio representava para o Oriente Médio, para a Rússia, para a China, para a Irã. Conforme esse regime cai, há uma ruptura logística naquilo que é chamado o Anel de Fogo pelos Estados Unidos ou o Eixo da Resistência pelo Irã. A Síria, como uma posição que liga o Mediterrâneo ao interior do continente asiático, dava uma ponte terrestre composta somente por aliados ao Irã. Passava por Iraque, passava por Síria e chegava finalmente ao Líbano e à fronteira com Israel. Isso permitia também o apoio financeiro e logístico, bem como o trânsito de armas rumo ao Hezbollah, talvez a principal organização terrorista no mundo hoje, nas fronteiras de Israel. Claro, a gente sempre cita o Hezbollah em conexão com a América Latina. Eles operam amplamente na região,
tríplice fronteira com o Brasil, Venezuela, e são os responsáveis pelos 2 principais atentados terroristas da história da América do Sul. Buenos Aires, 92, a Embaixada Israelense, Buenos Aires, novamente, 94, a Associação Mutual Israelita-Argentina, a AMIA. Centenas de mortos, centenas de feridos. Conforme isso ocorre, vem essa mensagem. E é uma estratégia já utilizada anteriormente contra regimes autoritários. Tentar desassociar o regime da população. Eu tenho 2 amigos iranianos aqui no Epoch Times. Vocês sabem, o Epoch Times está presente em 36 países, em 23 idiomas. Eu cheguei a conversar sobre esse assunto com 2 pessoas no Epoch Times em língua persa, também feito na diáspora por pessoas no Canadá. Uma das pessoas com quem eu conversei, que é a editora-chefe do Epoch Times em idioma Farsi, o idioma utilizado pelo Irã, me falou que mesmo ela não se referia ao Irã como Irã, falava que era a República Islâmica, uma coisa que muitas pessoas ali falavam, descontentes com o regime, recusando-se a reconhecê-lo como o Irã. Israel também parece não perder tempo. Eles assumiram posições que antes eram zonas de contenção, neutras, policiadas ou por Estados Unidos ou por ONU, entre Israel e a Síria. E dizem que devem ocupar aquilo lá, aquelas posições, onde eles não adentravam desde 74 na Guerra do Yom Kippur, até que haja um novo regime e alguma nova questão seja estabelecida. Israel Katz, ex-ministro das Relações Exteriores, agora ministro da Defesa, após a saída de Yoav Gallant da pasta, também falou que Israel visa estabelecer uma zona de defesa estéril ao sul da Síria para proteger Israel, conforme, na posição dele, não se sabe se o novo regime terá algum tipo de laço com o Irã, não se sabe o que vem adiante. Quanto ao que vem adiante, também abordei isso anteriormente aqui no programa. Muitas organizações, a principal dela é uma organização chamada HTS, disputam ainda influência. HTS, o nome em árabe traduz-se para a Organização pela Libertação do Levante, denominação daquela região geográfica que abarca também a Síria. Essa organização, enquanto traz um tom de moderação agora, desde 2016 principalmente, anteriormente tinha lideranças com laços à Al-Qaeda, mesma organização que esteve por trás dos atentados de 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. O seu líder tem uma recompensa sobre sua cabeça vindo dos Estados Unidos, considerado um terrorista perigoso. Ele lutou pela Al-Qaeda e depois, junto ao Estado Islâmico, entre 2003 e depois, claro, quando o Estado Islâmico ascendeu, o auge dele foi entre 2013 e 2019, apesar de haver ainda alguns remanescentes que continuam ativos. A ver, fica então a mensagem de Netanyahu ao povo israelense, ao povo do Irã.